Graça e paz. Vamos entender um pouco sobre as profecias, os profetas, as profetisas que dizem estar falando em nome de Deus, trazendo o recado do além. Mas se nós vamos ler e vamos entender que não tem nada a ver de Deus nisso daí. Antigamente, sim, foi falado, o próprio Deus falou com os profetas. Depois veio Jesus e falou. Depois veio o Espírito Santo e falou pela boca de Paulo a sã doutrina em suas 13, contando com Hebreus, 14 epístolas. E o livro de Apocalipse foi falado pelo próprio Cristo ao Espírito de João, para as coisas que estavam acontecendo e que aconteceram até o final do ano 70, quando veio o juízo de Deus. Então, a gente vai ler alguns versículos e a gente vai entender sobre esse engano, essa mentiraiada. Agora, nessa crise desse coronavírus, tsunamis que vêm, tragédias, chuvas diluvianas. Ninguém profetiza nada, ninguém sabe nada. Só que o mais incrível é que os ouvintes dessas pessoas são tão assim cegas, sabe, a mente tão engessadas que eles não conseguem discernir. Sabe, o ser humano, e eu me incluo nisso, a gente, se não tomar cuidado, se não pedir o discernimento para Deus, a gente come gato por lebre. É uma situação difícil. Porque desde os tempos antigos sempre existiram falsos profetas e profetisas que nada sabem, que são carnais. Para demonstrarem falsos poderes, dizem estarem falando em nome de Deus. Mas o próprio Deus profetizou que são mentirosos, que nada sabem. E os seus ouvintes nos templos acreditam em mentiras. E como consequência, estes incautos desacreditam das verdades de Deus. Então vamos ler Jeremias, capítulo 29, versículo 8 e 9. Diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, naquela época era assim, mas na verdade isso foi profecia. Para quando? Para o tempo que Deus quer. Se foi para o ano 30, Deus quis. Se Deus quis que está sendo falado isso agora, é Deus que quer. Porque isto daqui é um retrato, é uma cópia do que está acontecendo, do que sempre vem ocorrendo. Então eles sonham, eles profetizam coisas que interessam. Interessa para quem? Para a pessoa que está ouvindo achar que aquilo ali tem alguma espiritualidade. Mas que na verdade não tem. Porque eles não sabem nada. Eles não sabem nem o que eles vão comer no dia seguinte. E Deus não pode usar essa turma que está por aí, blasfemando contra o nome dele, chamando Jesus de falso profeta, chamando Jesus de mentiroso. Mas quando fazem isso? Quando não acreditam, quando dizem que Cristo vai voltar em glória. E o que Jesus falou no ano 30? Falou em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Então, o que eles profetizam, o que eles falam é do vosso desejo, do interesse deles, para escravizar a pessoa, para segurar a pessoa dentro do templo deles. Para dar dízimo, dar oferta, fazer sacrifício. Eu estou falando em nome do Senhor. Papagaiada. Versículo 9. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então o que sai ali, o que sai da boca deles é da mente carnal que eles têm. Nada, nada, nada.
Porque se tiver alguma revelação, alguma nos tempos de hoje, para nós gentios, o próprio Deus fala em nossa mente. Deus não precisa de intermediário. Deus não precisa de staff para mandar recado. Ele mesmo fala, como nós veremos mais à frente. Esses falsos profetas e profetisas, e ciganas, feiticeiros, videntes, com suas profetadas só falam mentiras e nada sabem. Já que é Deus quem fala, por que não é avisado o povo, ou pelo menos os das suas sinagogas, sobre todas as tragédias que estão sempre ocorrendo? Porque já eles sabem de tudo. Diz eles que é Deus que fala com eles. E por que Deus não fala com eles em sonho? Não avisou que viria isso? Falou, olha, no ano 2020, de 2019 para 2020, haverá uma chuva no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, que vai acabar com o mundo, vai ser uma tragédia muito grande. Avisa aí, tá? Vamos dizer que se eles fossem santos, se eles estivessem em santificação. Aí Deus falaria, não, já que vocês aqui é santo, então eu vou falar só para vocês, e vocês avisam seus familiares. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Vem as tragédias, vem as chuvas diluvianas, vem tsunamis, vem doença, ebola, todo tipo de gripe. Agora veio uma que parou, travou o globo terrestre, o mundo todo, e eles não sabem nada. Não avisou nada. Então, vamos ler Jeremias do 13 ao 16 para que a gente venha entender. Então disse eu, Senhor Deus, eu quem? Jeremias. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Isso daqui a pessoa é convidada, olha, dá seu carro, dá sua casa, dá seu tudo, que todas as bênçãos. Trazei o dízimo à casa do tesouro. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. E dízimo não é da graça, não é do novo pacto. Dízimo foi do velho pacto. E dízimo era alimento, não era dinheiro. E agora, a pergunta é, os pastores, Deus não leva em consideração. Por quê? Porque os pastores, os bispos que falam isso, eles são carnais. E Deus não tem parte nenhuma com carne, porque Deus ele é espírito. Então, homem pode falar o que for. Mas e agora? Se a pessoa for um pouco mais um Tomé da vida, que só acredita vendo, e agora chegar neles e falar, e aí? Eu dei dízimo a minha vida toda, eu dei meu tudo, meu sacrifício. E agora? Eu vou fazer o quê? Tenho dinheiro, está caminhando para mim. Eu não consigo comprar álcool gel. Eu não consigo comprar papel higiênico. O arroz está acabando, o feijão está acabando. E aí, para que valeu? Para quem que foi os dízimos, as ofertas, os sacrifícios que deram? Foi para quem? Não está escrito que derramarei? Eles dizem. Os ditos pastores dizem que está escrito. Só que aquilo ali foi falado em Malaquias 2, principalmente, foi um concerto com os sacerdotes. Então eles alimentam os fiéis com uma falsa esperança. Mas a gente vem e lê as profecias, que é a palavra de Deus, não do homem, a palavra de Deus. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. São as promessas para as pessoas serem ludibriadas, serem encantadas a dar seu tudo. Versículo 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam.
Olha que profecia, que palavra tremenda. Disse-me o Senhor, falou a Jeremias, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Agora veja bem, quem eram esses profetas? Esses profetas, ali entre eles estava Isaías, estava Jeremias, estava Amós, Sofonias, Ezequiel, Daniel, Malaquias. E entre esses profetas, é os balabachúrias da vida, é os creme-craque, é os samambaia, é os vassoura ungida. Eu vos digo, é esses daí que Deus está falando. Deus, ele foi, Deus, ele é e Deus sempre será. O início, o fim, o alfa e o ômega. Então aqui, ó, enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles os profetizam. Só mentira. Como eu já disse, eles não enxergam um palmo do seu nariz. Como que Deus, vamos à frente, no 15, portanto assim diz o Senhor, aqui não é um comedor de arroz, aqui não é um balabachúria, portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, as profetadas deles é só coisa boa. Eu vejo uma pessoa lá no fundo com a cirola cor-de-rosa e essa pessoa tem um tumor. Deus vai fazer um negócio desse? Não existe. Não existe o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é nem coisa de menino. A pessoa que profetiza, e quem acredita nisso não é nem menino, nem nasceu ainda, não é nem bebê, porque não existe. Não existe, isso é coisa de... Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome... nos dias de hoje não tem espada, o que tem hoje, o que está faltando aí hoje é papel higiênico, o que está faltando aí é alimento, álcool em gel. Isso daí que está faltando. Cadê as profecias desses profetas? Cadê as adivinhações dos balabachúrias? Cadê? Está resolvendo o quê? Jeremias 14,16. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da espada, não haverá quem o sepulte. A ele, as suas mulheres, a seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Isso daqui, vamos para o tempo, vamos voltar no tempo. Isso foi dito, foi profetizado para o cerco de Jerusalém, meado de 66 ao ano 70, que foi quando Jesus veio em glória, quando veio o juízo de Deus contra o seu povo, que eram os judeus, não é nós somos gentios. Nós somos salvos pela graça e de graça, sem fazer absolutamente nada. Então, só que, veja bem, o que está lá é o mesmo Espírito que está hoje. Porque eles não acreditam, eles não pregam, eles não ensinam que o reino de Deus já foi estabelecido. Eles não ensinam que a nova Jerusalém já foi estabelecida. Então, tudo isso aqui, por causa da fome e da espada, não haverá quem o sepulte. Jesus falou. Perguntaram assim, Senhor, quais sinais da sua vinda? Ele falou, quando veres os abutres. Porque no ano 70 foram mortos mais de 1.100.000 judeus. Eram comidos por abutre e urubu. Era empilhado, pilhas e pilhas de corpos de judeus. E foi isso, por causa da fome. Foi 3 anos e meio pelo cerco de Jerusalém. Então não foi fácil.
Foi aflição, foi uma coisa tremenda. Veja no YouTube sobre Flávio Josefo, sobre o cerco de Jerusalém, você vai entender isso daqui. Então eles profetizam só... Na época, as profecias eram desse jeito, mas na verdade, o que ocorreu naquela época é o que acontece nos dias de hoje. Só profetizam que vai ser isso, vai ser coisa boa, coisa boa. E está vindo tudo aí. Vem as pragas por causa da desobediência. Eles deveriam profetizar isso. Eles deveriam profetizar o que ocorreu. Aí sim seria Deus falando. Mas o que eles profetizam é interesse deles, não interesse de Deus. Se é Deus quem fala pela boca deles, então Deus é contraditório, como o Espírito Santo, pela boca de Paulo, diz que é lei. Se é Deus que fala pela boca deles, então Deus é contraditório. O Espírito Santo, pela boca de Paulo, diz que é lei. Vamos lá. Eu faço algumas anotações aqui para mim ter um norte, para a gente, quando ir para a leitura, a mente já está um pouco mais direcionada. Eu vou ler alguns tópicos que não está aqui, mas sobre como que Deus pode profetizar, como que Deus pode usar esses profetas, estas profetisas, esses adivinhos, os balabachúrias, esses que espírita, como que Deus pode usar essa turma? Se dízimo não é dinheiro, era alimento, e não é da graça, e sim da lei, como está em Hebreus 7:5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a graça. Não. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei, os dízimos do povo. Os dízimos do povo. Não era dinheiro, não era dólar, não era euro. Era alimento para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Como é que Deus pode usar? Deus deu o filho dele para morrer na cruz. O filho dele foi humilhado, o filho dele sofreu escárnio, escândalo. Diz que Deus virou o rosto. É uma metáfora para não ver o sofrimento do filho. Aí como que Deus vai usar a boca de uma pessoa para trazer coisas da lei? Não cabe na mente, não entra. Então não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, não pode ser Deus falando. Deus seria muito injusto, muito contraditório se fizesse isso. 2. Batismo. Batismo era a lei da purificação. Essa purificação se fazia com sangue ou com água. Está em Números. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. Números 19:1. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Olha, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. 2. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. O que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel.
e ao estrangeiro que habita no meio deles. Vamos ler aqui de novo que... Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e depositará no arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio de vós. O que estes 4 versículos é só uma pincelada para falar sobre a água purificadora, que era o quê? A lei da purificação, que era, disse o Senhor a Moisés e a Arão, que era um preceito, era um mandamento da lei, a purificação. Quando se lê abluções também, lá na frente nós vamos ler, abluções significa lavagem com água, purificação. Então, como que Deus pode usar uma pessoa dizendo que é uma profeta, uma profetisa, um profeta, dizendo que é ele que está falando, se ele está sendo contraditório no que ele falou? O filho dele trouxe a nova aliança. O filho dele trouxe a nova vida. O filho dele é o remendo novo. E nós, quando aceitamos Cristo, nós somos a calça que vai ser remendada. Os dois é novo. O vinho novo é a palavra, é Cristo em nós. E o odre somos nós, novos. Os dois novos, um suporta o outro. Então, se uma pessoa faz a lei da purificação e batiza, ela está se opondo, ela está sendo um Satanás para com Deus. Ela está sendo desobediente a Deus. 3. Apresentam crianças. Olha o que diz em Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Veja bem, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lemos 3 versículos, 22, 23 e 24. Os 3 falam que é a ordenança da lei. Da lei. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. 5. Se as profecias deles viessem da parte de Deus, então informariam aos seus ouvintes que para ser estabelecido a Nova Jerusalém haveria necessidade da queda ou destruição do tabernáculo terrestre. Desculpa, eu adiantei. 4. Livrem-se do fermento velho. Olha o que diz 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o fermento velho. Paulo disse à igreja de Coríntios. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Se você ler antes o texto e o contexto, isso aqui é o texto, se você ler o contexto, você vai entender que fala sobre como é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é espiritual, a nossa Páscoa é sem fermento.
E o nosso cordeiro foi sacrificado. O nosso cordeiro. E é tudo espiritual. Não é nada de comer pão e beber suco. Porque todas as coisas para agradarem a Deus é espiritual e não carnal. Quando você come um pedaço de pão e bebe suco, você está agradando a sua carne. Então, os profetas, os profetizos, adivinhos, para ficar provado que o que eles falam é de Deus, então, por enquanto, são 4 itens. Vamos para o 5º. Se as profecias deles viessem da parte de Deus, então informariam aos seus ouvintes que para ser estabelecida a Nova Jerusalém haveria a necessidade da queda ou destruição do templo terrestre. Como está escrito em Hebreus 9, do versículo 6 ao 8. No 6 diz assim: Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. No tabernáculo terrestre tinha duas entradas. Uma que entrava os sacerdotes levitas para apresentar ofertas, e na parte de trás entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer sacrifício, expiação por pecados de ignorância do povo e dele mesmo. Então, se você tiver interesse, leia Hebreus 9, que você vai entender do 1 ao 5 o que está dizendo. Diz assim no 7. Mas, no segundo, olha aqui. Ora, depois disso, está preparado continuamente e entram no primeiro tabernáculo do sacerdote para realizar os serviços sagrados. No 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Hebreus foi escrito por volta do ano 60, entre 56 e 62. Esse aqui, enquanto o primeiro está erguido. Quem é esse primeiro que estava erguido ainda? O templo de Jerusalém, que viria a cair no ano 70. Então, não a Nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, ela não poderia ser estabelecida dentro dos homens enquanto havia esta em Jerusalém, feita por mão de homens. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Mesmo Cristo, no ano 30, ter colocado um braço para o lado direito, outro para o lado esquerdo, falado, Pai, está consumado. Ainda os pactos estavam cruzados. Para se completar a vitória total, 100% espiritual, para não ter mais pactos cruzados, deveria ser derrubado esse templo. Leia Apocalipse 21, que lá diz quando foi estabelecido a Nova Jerusalém. O povo deveria ser orientado que o velho pacto serviu de sombra para a realidade que é Cristo. E as leis, festas, abluções, Páscoa, etc., não justificou ninguém. Olha o que diz Hebreus 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, os quais não passam de ordenanças da carne de homens, natureza carnal, baseada somente em comidas, bebidas e diversas abluções. Abluções é batismo nas águas. Tá vendo o que está falando aqui? Impostas até ao tempo oportuno da reforma. Quando ocorreu esse tempo da reforma? No ano 70.
quando veio o juízo de Deus contra o seu povo. Quando, não é o assunto, mas se é que existiu demônios, Satanás, diabo, essas coisas, se é que existiu. Em Judas, versículo 6, eles foram destruídos, porque eles foram algemados, guardados em algemas eternas até o tempo do juízo. O juízo foi no ano 70. E também, se houve diabo, Satanás, espíritos, eles foram destruídos pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, como está em Hebreus, capítulo 2, verso 14. Então, não existe, até agora, não existe a mínima chance, a mínima possibilidade de Deus usar os balabachúrias, os saramandaias, os cromicraque, para levar o recado para o povo. Por que eles não reconhecem esses simples versículos que nós estamos lendo? Para eles, o véu ainda está colocado na face deles. Eles são cegos, mente engessada, mente carnal. Eles não têm Deus espiritual. O Deus dele é um Deus carnal. O Deus dele é um Deus deles é um Deus que olha para tatuagem, olha a mulher que usa brinco, que olha para a mulher que usa batom, que se a mulher fizer um cortinho bonito no cabelo, para agradar o seu marido, eles dizem que é pombagira. Eles dizem que se o homem anda de bermuda, o homem não é um homem de Deus. Porque o Deus que eles creem, inconscientemente, é um Deus carnal. Ou seja, é mamon, que é dinheiro. É esse que é o Deus deles. Então, o tempo oportuno da reforma foi o escritor, que provavelmente foi Paulo, diz isso antes do ano 70. Como esses profetas e as profetisas não falam que é somente em Cristo que a nossa consciência é limpa de todas as obras mortas. Olha as obras que eles ficam exigindo que os seus fiéis façam, cumpram, que é coisa da lei. 13, Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, que isso nunca agradou a Deus, pode ler lá depois, atrás, lá no Velho Testamento, isso nunca agradou a Deus. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, aqueles que servem ao Deus espiritual, Deus vivo, ele serve com a mente, com o entendimento, com a mente de Cristo, em espírito 100%. Quando a gente olha para o nosso próximo, nós temos que ver Cristo na pessoa. Nós temos que ter em nossa mente que quando Cristo, Pai, está consumado e aquele sangue desceu naquela cruz, juntamente com água, nos lavou, nos purificou e cravou todas as nossas dívidas, as nossas sentenças, os nossos pecados no madeiro. Que a nossa dívida, que era de ordenança, foi cravado naquele madeiro. Então, o jeito espiritual, o jeito verdadeiro para servir o Deus vivo, tendo a nossa mente purificada, que já foi purificada pelo sangue, pela água que desceu do lado de Jesus, pelo sangue de Cristo. A nossa consciência foi lavada, foi limpa de obras mortas. Então, o verdadeiro cristão, não crente, não evangélico, o cristão, ele não faz parte de obras mortas. Ele não pratica obras mortas. Olha aqui, obras mortas. Olha, obras mortas. Os quais não passam de ordenanças de homens, baseadas somente em comidas, bebidas
e diversas abluções, impostas ao tempo oportuno da reforma. Então, os carnais, eles vão atrás disso. Os carnais, eles vão atrás da lei da purificação. Eles são carnais, eles têm que sentir a sensação da água da piscina para eles acharem que está batizado. Eles têm que comer um pão com fermento, um pão feito por uma pessoa sem compromisso nenhum com o Deus vivo, nem com Deus nenhum, e achar que aquele pão é o corpo de Cristo. Eles têm que beber um vinho, um suco, para achar que é o sangue de Cristo. Então, eles estão servindo um Deus carnal e não o espiritual. Porque não profetizam sobre a nova aliança que Deus fez e que Ele mesmo, Deus, ensina os homens quem Ele é. E não precisa que ninguém faça evangelização. O Deus verdadeiro, o Deus Espírito, quando houve a queda do templo no ano 70, ele estabeleceu uma nova aliança e ele escreveu na mente, no coração, no entendimento dos homens as suas leis, as suas vontades. E ele escreveu quando o sentimento de perdão, de quando nós praticamos algo que não lhe agrada, de imediato vem aquela cobrança. Aquela cobrança nada mais é do que Deus se movendo em nosso espírito e falando. Então, a pessoa, eles vão evangelizar, mas evangelizar o quê? Falar o quê? Escravizar as pessoas. Fazem prosélitos convertidos para os escravizarem. Olha o que diz Hebreus. O interessante é ler Hebreus capítulo 8, do versículo 7 até o final, mas vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou o juízo de Deus, significou o dia do Senhor, ocorrido no ano 70, em meados de 66 ao ano 70, que veio de novo como vingança. Então, depois daqueles dias, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, depois da destruição de Jerusalém, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então não existe profeta nos dias atuais, não existe profetisa, não existe evangelização, não existe ninguém, homem carnal nenhum, capaz de converter o próximo, de falar as coisas espirituais como tem que ser dito. Porque quem diz, quem dita as regras, quem fala, quem convence, quem converte é o próprio Deus. Jesus disse que da palma da mão dele, nenhum vai se perder. Todos que o Pai deu e der, ele vai cuidar. Não vai. Os eleitos estão perdidos. Os eleitos, eles entram em um lugar, não se sente bem. Os eleitos, eles vão em outro, não se sente bem. Os eleitos, às vezes, abandonam tudo, achando que abandonou a fé. Só que ele é eleito. Deus não o abandonou. Mesmo ele lá encarcerado, Deus não o abandonou, porque ele é eleito. Ele está na mão da palma do Pai. Ah, mas o porquê ele é eleito e está fazendo? Porque o Pai está corrigindo. O Pai corrige quem ele ama. Agora, aquele um que apronta e não acontece nada, aquele tem que pôr a barba de molho. Porque aqueles que têm o espírito dele, que é eleito, é repreendido, é exortado, é educado. Recebe o conserto de Deus, até andar na linha. Então, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque Deus mesmo fala para as pessoas. Então não há necessidade de profeta, profetiza.
mais um item que tem que tirar fora aqui, que não tem como. É o próprio Deus. Por que não profetizam as traduções verdadeiras de alguns adjetivos? Ao invés disso, utilizam dessas palavras para amedrontarem e escravizar. Vai aí algumas coisas curiosas, alguns estudos, algumas leituras curiosas aqui. Se fosse Deus profetizando, usando a boca de um comedor de feijão para profetizar, para falar que é Deus que fala, que é o Sou que fala, então não aconteceriam esses enganos que nós leremos agora. As traduções. Inferno, em hebraico, significa sepultura. Eles usam a palavra inferno para escravizar, para amedrontar as pessoas, dizendo: se vocês saírem, vocês vão para o inferno. Mas todos vão, todos, o feiticeiro, o crente, o evangélico, o católico, o maçom, todos vão para a sepultura. Inferno é sepultura. Então, como Deus seria contraditório usando um profeta, uma profetisa? Irmãos, eu vos digo que aqueles que não vêm comer o pão e beber o suco no domingo vão para o inferno. Não é Deus, é o carnal que está falando. Porque Deus, lá no hebraico, inferno é sepultura. Não tem nada a ver. Diabo, quem inventou a palavra diabo? Diabo é acusador. Diabo não é um ser, diabo é um adjetivo. Diabo é acusador. Satanás não é um ser de cauda, um chifre. Satanás é um opositor. Eu gosto de usar sempre o que Jesus disse a Pedro. Pedro disse: Jesus, Senhor, jamais nós deixaremos que o Senhor seja crucificado. Jesus falou: afaste de mim, Satanás. Pedro era um Satanás? Não era. Pedro era um opositor. Em hebraico é Satanás, traduzido fica opositor. O lago de fogo, que fala muito em Apocalipse, esses nomes de lago de fogo, de dragão, essas coisas, judeus, eles que gostam dessas comparações, dessas figuras de linguagem, de metáfora. Lago de fogo, e João também, na ilha de Patmos, ele estava cercado dos guardas, ele não podia escrever na linguagem assim comum, ele escreveu tudo em linguagens de figura. Por quê? Porque o Espírito Santo, nos dias de hoje, para os da graça e para os anjos que estavam em Esmirna, Éfeso, ali daquele Tiátira, Filadélfia, eles tiveram a interpretação do Espírito Santo para entender. Porque o homem, Jesus falou as parábolas para que era. A pessoa, eles iriam ler, não ia entender. Iam ouvir, também não ia entender nada. E é isso aqui. Lago de fogo nada mais é do que Geena. O que é Geena em grego? Geena em grego é Vale do Ilom, ou seja, aterro sanitário que tinha na parte externa de Jerusalém, que eram jogados sacrifícios, crianças. É um aterro sanitário que tinha do lado. Então Jesus, os judeus sempre usaram aquilo como sendo um local de tormento, um local de como fala assim, de sofrimento. Mas nada mais, eles usavam aquilo como exemplo, porque aquilo ali não apagava nunca, era por causa do enxofre, dos gases que soltava ali, aquilo não apagava nunca, então era usado aquilo ali. Então como que os profetas dizem que fala por Deus, usa a boca deles, e eles não falam isso para o povo, para as pessoas dentro da igreja? Principado não é ser, não é demônios, não é nada. Principado, Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Principado é poder, príncipe, rei, é poder. Na tradução. Potestade são autoridades. Aquelas naquela época dos discípulos, dos apóstolos, ali tinha Nero, tinha general, era o quê? Eram os principados, eram as potestades. E eles usam como se fosse uma força espiritual do mal.
7, cães gulosos. Olha, cães gulosos eu coloquei entre parênteses, coloquei 3 pontinhos. Leia lá Isaías 58. É uma palavra muito forte. Cães gulosos, leia lá que você vai entender o que significa cães gulosos. O que o profeta Isaías falou sobre cães gulosos. 8, são 200, 300 versículos, são inúmeros versículos adulterados na Bíblia. Se você quiser ter conhecimento, entra lá no Google, coloca lá Códice Sinaíticos ou Códice Vaticanos, e lá tem o manuscrito mais antigo, os manuscritos do século IV para trás. Ou seja, quanto mais próximo da realidade, mais próximo da verdade. Aí quando foi em 1800 e pouco, 1900, eles acharam, parece que do Mar Morto, são os papiros, os escritos achados nas cavernas que falam sobre o Mar Morto. E aí foi acrescentado vários versículos. E aí quando você começa a fazer comparação, que nem jejum, Jesus, em Lucas 5, sobre jejum, Jesus nunca mandou jejuar. Jesus disse que como pode, os fariseus chegou e falou para ele, Senhor, os discípulos dos fariseus e de João jejuam e fazem orações, os seus comem e bebem. Jesus falou, e pode fazer jejuar os convidados enquanto o noivo está presente? Dias virão, e naqueles dias, ou seja, nos 3 dias, sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta e sábado, eles deveriam jejuar, porque o noivo não estava. Só que no domingo, o noivo voltou. Aí não voltou como noivo, ele voltou como esposa da igreja. Então, aí pronto. Então, como você hoje vai fazer jejum? Como que você vai fazer jejum se você é templo do Espírito Santo e que Deus habita dentro de você? O esposo da igreja, que é você, está 24 horas com você. Então, vai fazer jejum para quê? Vai orar para quê? Católicos rezam, evangélicos oram. Cristãos fazem confissões ao Pai e fala com o Pai, como se estivesse falando com um amigo, falando com o pai, falando com o filho. Para que você vai ficar fazendo oração de hipócritas, gritando, pulando, 2, 3 horas ajoelhado, batendo a cabeça? Não existe isso. Isso aí chama-se oração de hipócrita. Então, alguns versículos importantes aqui. Mateus, eu não vou colocar, mas leia. Mateus 17, 21. Esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí você vai no Códice Sinaíticos, que está na Grã-Bretanha, e o Código Vaticanos, que são os códices mais antigos e mais fiéis, está entre parênteses, entre colchetes, no verse. Não existe. O sistema usa para colocar jejum e demônio na igreja. Marcos 9, 29. Esta casta só sai com oração. Ponto. Acabou no original. Ponto. Eles acrescentaram e jejum. Colocar na frente. Para colocar jejum, colocar obras da lei dentro das sinagogas. João, capítulo 7, do versículo 53 ao 8, 11, fala sobre a mulher adúltera. Nos originais, não consta nos manuscritos. Foi acrescentado sobre a mulher adúltera. E ali tem várias inconsistências. O templo não entrava mulher. Aquela mulher diz que entrou no templo. E na tradição, na lei, dizia que os dois, tanto a mulher em adultério e o homem, os dois deveriam ser mortos. E ali os fariseus só levou a mulher. Não bate também. Então você vê, são acrescentadas coisas sem necessidade. Então são coisas que se você lê, não vai. A única coisa que você não pode é viver. Porque senão você está indo contra o que Jesus falou. Então tem que tomar cuidado. E mais, em 1 João 5, lá fala sobre 5, 7, 8, fala sobre a trindade, que na verdade eles acrescentaram a trindade, que pai e filho é o mesmo. Não é.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três concordam em um só. É assim que funciona lá. E eles colocaram a Trindade. Então, não se... Olha aqui, ó, eu até coloquei, ó, Mateus 17, 21. Tá aqui, ó. Mas esta, entre colchetes, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Entre colchetes, nos melhores e mais antigos manuscritos, não está isso. Pode conferir no Códice Sinaítico ou no Vaticano, que não existe, está no Verse. Marcos 9, 29. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Ponto, seria o original. Mas entre colchetes acrescentaram e jejum. Para colocar o jejum dentro das sinagogas. Então, quando pesquisa, se você achar dificuldade, bota lá no YouTube. Versículos adulterados da Bíblia, versículos acrescentados, que você vê, são vários. 300, 400 versículos aí, é muito, muito problemático. E para finalizarmos, diz assim, em Mateus 23:15, olha o que Jesus falou nos templos da sua carne. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, os tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito é convertido. Jesus estava falando que eles rodeavam mar e terra atrás de converter pessoas. E quando conseguiam fazer isso, tornava essa pessoa filho do inferno, filho da sepultura, porque inferno é sepultura, 2 vezes mais do que vós. Por quê? Eles pegam, trazendo para os dias de hoje, é o que é feito hoje. Eles saem em grupos evangelizando, mas não falam do que tem que ser falado pela sã doutrina. Eles pregam o que é de interesse da carne deles, das cobiças, da avareza deles. Eles fazem prosélitos convertidos para eles, para si próprio, para a carne e não para o espírito. E então por isso que não dá para acreditar que Deus fala pela boca desses homens e dessas profetisas. Não dá para acreditar. Porque tudo que nós lemos, alguns versículos espirituais, não bate, não se encaixam com o que eles dizem. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Em nome do Senhor Jesus.